Iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida, em que eu, Eduardo Weaver e o Marcos Rezende, como sempre, estamos aqui dialogando, conversando, refletindo sobre temas relacionados aos ensinamentos do Krishnamurti, esse ser brilhante que influenciou de forma marcante as nossas vidas e a vida de tantas pessoas. E hoje nós vamos conversar sobre um tema especial na mensagem do Krishnamurti, que é a natureza, o que é o sagrado. Então, essa é uma investigação que está muito presente na obra do Krishnamurti, e ele sempre costumava colocar que desde tempos imemoriais o homem, né, o ser humano, sempre buscou algo transcendente, algo que estivesse além daquela vidinha cotidiana, limitada, cheia de sofrimento, com mesquinharias, né? Algo que fosse realmente verdadeiro, que tocasse o coração, que pudesse, de alguma forma, preencher aquele vazio que a maioria das pessoas sente, né? Pelo fato de estar incompleto, algo, inclusive, além do espaço e do tempo. E que Krishnamurti coloca que realmente existe esse algo além que é tão imenso que o pensamento não pode formular, o pensamento não pode compreender. Ou seja, está além do intelecto, está além de qualquer investigação erudita, além da palavra, mas pode ser encontrado por aquele que realmente está empenhado, que está focado nessa investigação. Então, hoje é um convite que nós fazemos para que nós possamos investigar sobre a natureza do silêncio, do sagrado, do eterno e da possibilidade de nós nos aproximarmos, de nós, de alguma forma, tocarmos esse sagrado. Porque há uma... Acho que todos nós percebemos, né, que a vida, se restringir apenas a essas coisas pequenas do dia a dia, a satisfação de desejos, a busca de poder, busca de posição, busca de reconhecimento, tudo isso aí não traz satisfação, não traz um sentimento de plenitude. Então, hoje nós vamos investigar juntos, né? Eu, Marcos e todos vocês, sobre essa natureza do sagrado e se nós podemos, de alguma maneira, alcançá-lo. Então, Marcos, agora eu passo para você. Edu, uma coisa que o Krishnamurti fala com muita insistência é que tudo aquilo que o pensamento atribui sacralidade não é sagrado. Então, o pensamento humano ele tem mania de idolatrar coisas ou subestimar coisas, né? Então, ele diz que imagens, objetos, pessoas, mitos, nada disso é sagrado. Tudo isso são projeções do pensamento. Então, o pensamento é que atribui ou não sacralidade. E, segundo ele, nada que é projetado pelo pensamento é sagrado. O pensamento existe para fins práticos, para as coisas materiais. A gente já viu, infelizmente, né, ou sei lá, discussões, brigas religiosas em que havia adoração de uma imagem, uma estátua de barro e que as pessoas veneravam e determinada pessoa na televisão
ficou batendo naquela estátua, dizendo isso aqui é barro, isso aqui não tem nada, e tal. Ou seja, as pessoas venerando aquela coisa e uma outra desmerecendo a coisa, né? Mas, na verdade, é a gente que atribui sacralidade às coisas, mas a visão do Krishnamurti de sagrado foge completamente a tudo isso, tudo aquilo que a gente projeta sacralidade, né? Segundo ele, o sagrado está fora do tempo. E é muito difícil para a gente entender isso, porque a nossa mente é escrava do tempo. Nosso pensamento sempre está jogando com o ontem e com o amanhã. Dificilmente ele se liberta dessa rede que liga o ontem ao amanhã para descobrir no agora a presença do sagrado, né? Então, assim, primeira coisa, sagrado não é aquilo que a gente atribui sacralidade. Sagrado é aquilo que está fora do tempo, aquilo que o pensamento não consegue tocar. E é muito difícil a gente entender isso porque a gente funciona no padrão do pensamento o tempo todo. Estamos o tempo todo tecendo, né? Até para compreender um tema como esse, a gente fica tentando compreender com o pensamento, tentando aprender, captar, segurar com o pensamento. E o sagrado está além do pensamento, né? Então, eu tenho algumas citações aqui do meu amigo, mas eu quero devolver para você primeiro, antes de entrar nele. Pois é, Marcos. Eu percebo assim que essa é uma busca, né? Essa busca do sagrado é algo que existe em todas as religiões. E desde a antiguidade sempre houve uma casta especial, privilegiada também, que é a casta dos sacerdotes. Porque a maioria das pessoas se sente incapaz de encontrar o transcendente, de encontrar Deus, de encontrar aquilo que está além da sua experiência cotidiana. Então, percebendo a sua incapacidade, pelo menos momentânea, de encontrar essa divindade, eles procuram alguém para, de alguma forma, mostrar onde é que está esse sagrado. E aí, em função dessa experiência que todos têm de busca de algo maior, essa classe sacerdotal que existiu em todos os tempos, em todas as culturas, sempre se colocou como intérprete e como representante do divino aqui na Terra, né? Os sacerdotes sempre se colocaram como aqueles que poderiam interceder pelas pessoas que estavam buscando o perdão, que estavam buscando essa vida superior, buscando um ingresso na vida superior. Na Índia, por exemplo, você tem uma casta, que é a casta mais elevada de todas, que é a casta dos brahmanes, que são os sacerdotes. E, na antiguidade, só os sacerdotes tinham direito a aprender a ler e escrever. Aliás, não é só na Índia, né? Praticamente no mundo todo, os sacerdotes de todas as religiões sempre tiveram privilégios, e eles eram os mais doutos, né? Os que estudavam, que tinham... ir para o seminário era uma coisa muito boa no passado, porque as pessoas adquiriam um status só pelo fato de poder conhecer mais, estudar mais, aprender a ler e escrever, e um pouco mais que isso. Então, pelo fato dos sacerdotes conhecerem mais, eles se colocavam não só como representantes, mas também como intérpretes do sagrado. E aí eles procuravam se colocar como necessários para que qualquer pessoa pudesse alcançar o céu, pudesse alcançar essa consciência transcendente, né? E aí surgem os rituais, as adorações e toda essa parafernália, né, que resultou em verdadeiros absurdos, né, de você precisar de um sacerdote para perdoar os pecados e enfim, toda aquela troca de favores, né, e o dízimo para poder justificar
essa aproximação com o sagrado e todos os rituais que nós temos até hoje. E o Krishnamurti diz que tudo isso aí é criado pelo pensamento, que se nós não encontrarmos o sagrado por meios próprios, não há como alguém tentar mostrar para nós o que é e o que não é sagrado. E nem livros podem nos levar ao sagrado, nem entidades, nem templos, nada disso. Então assim, ao mesmo tempo é uma afirmativa forte que ele faz, né, que coloca em xeque o papel das religiões como porta-vozes da verdade, coloca em xeque os livros sagrados também, e diz que você tem que ser a luz para você mesmo. E isso é lógico que é muito chocante. É como se estivesse puxando o tapete de todas aquelas pessoas que estavam baseadas numa crença, né? E o Krishnamurti fala, a crença não adianta nada. Você tem que descobrir a verdade por meios próprios. Pois é. E ele condena muito forte toda essa intermediação entre o homem e Deus, né? Entre o homem e o todo, essa exploração que existe no campo religioso, né? Esse fazer dinheiro com base na crendice alheia, né? Vou chamar ele aqui para a nossa conversa, lendo um pequeno trecho em que ele fala assim: aqui a gente vai ver que o sagrado é um estado da consciência, não é uma coisa externa a nós, é um estado interno, né? Então, diz ele, a mente que descobriu o sagrado se acha em constante revolução. Não revolução econômica ou social, porém uma revolução interior, com a qual está a purificar-se infinitamente. Seu atuar não se baseia em nenhuma ideia ou fórmula. Como o rio, ajudado pelo seu enorme volume de água, purifica-se em seu curso, assim se purifica a mente após haver atingido aquele estado religioso do sagrado. Então, vocês vejam, tocar essa dimensão que o pensamento não é capaz de reter, essa dimensão que só é sentida quando há esse aquietamento interior, quando há esse silêncio, quando há esse esvaziamento, ali existe esse rio fluindo que permite você estar percebendo a si mesmo a cada instante, sempre no agora, e com isso renunciando a reações mecânicas, hostilidades, medos, apegos, todas essas coisas que a mente tece na sua rede do tempo, né? Quando você percebe tudo isso, vem essa purificação, à medida que você vai largando todas essas invenções do pensamento, né? Então, achei muito fantástico isso aí. Assim como o rio purifica-se em seu curso, assim se purifica a mente após haver atingido aquele estado religioso do sagrado. Ou seja, esse tocar essa dimensão que purifica as armações, os infinitos quereres e não quereres que o pensamento inventa na sua movimentação. Diz ele assim: a menos que exista essa coisa que é totalmente sagrada, que não está contaminada pelo pensamento, a vida carece de uma profunda significação. Existe algo que o pensamento jamais pode alcançar e que, portanto, é incorruptível, atemporal, eterno e sagrado? Agora, é muito difícil para a gente entender isso, porque a gente usa o pensamento para tudo. Até para entender essa palestra, a gente tenta entender com o pensamento. Aí a gente vai ficar no jogo de palavras, né? Na medida que a gente compreende a escravidão do mundo do pensamento, e é uma escravidão lamentável, porque ela gera tanto sofrimento, né? Sofrimento, o mundo gerado pelo pensamento é um mundo altamente tecnológico, altamente desenvolvido materialmente, mas do ponto de vista psicológico, espiritual, é um mundo de sofrimento, é um mundo de exploração,
é um mundo dos espertos, explorando os crédulos, né? Então, a gente tem que entender que realmente parece que ele tem razão. Tudo que o pensamento atribui sacralidade é rótulo, é status, é mito. O verdadeiro sagrado é aquilo que só quando há esse aquietamento do pensamento pode vir a nós, sempre no presente ativo, nunca fora dele. Fala aí, Edu. Então, você falou nesse aquietamento da mente, né? Eu queria mostrar uma coisa muito bonita, que o silêncio abre a porta para esse estado de consciência que é capaz de ir além do pensamento. Você veja que quando nós estamos com a mente muito agitada, com a mente preocupada com alguma coisa, quando nós estamos desejosos que alguma coisa aconteça ou com medo que outras coisas venham a ocorrer, a mente está totalmente tomada, está preenchida e não há lugar para que haja uma percepção daquilo que é profundo, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é sagrado também. Então, Krishnamurti diz que quando você consegue silenciar a mente, né? E silenciar a mente não é ficar calado, é muito mais que isso, é você ficar naquele estado de tranquilidade mental em que a mente não está revolta, não está agitada pelas emoções e pelos pensamentos. Então, é como se houvesse uma abertura da percepção. Geralmente, quando você fala em abertura da percepção, muitas vezes você pensa em drogas e coisas do tipo, mas não é nada disso. É aquela abertura que surge naturalmente quando a mente se aquieta. Inclusive, Patanjali fala muito disso, né, nos Yoga Sutras, né, que quando a mente está quieta, ela atinge o seu estado vamos dizer assim, de plenitude, né? Ela é capaz de se autoconhecer. Então, o que acontece? Se você atinge esse estado de quietude e está totalmente presente, reunindo toda a sua energia, então algo transcendente pode ocorrer. Então, ele diz o seguinte, que para que seja possível esse estado de transcendência, você tem que reunir toda a energia que normalmente era gasta na busca de coisas, né? nas dissipações que são frutos do conflito, né? O conflito é o maior dissipador de energia, mas também as buscas, os medos, enfim, esses estados de consciência que estão sempre se movendo, querendo ir de uma coisa para outra, né? Roubam a nossa energia. Então, quando você consegue aos poucos ir se aquietando, a sua energia vai se concentrando. E quando você consegue estar com toda a sua energia reunida, e isso ocorre não por um esforço, né? Isso é uma coisa muito interessante. Você não precisa fazer força para reunir a energia, porque quando você faz força, você, na realidade, está dissipando a energia. A ideia é você reunir toda a energia, porque você não está despendendo em outras coisas, você está em toda ela focada nessa investigação, nesse conectar-se com algo maior, com algo transcendente. Então, nesse silêncio, há uma mudança, é como se fosse uma mudança quântica, né? Usando as palavras mais modernas, que não precisa de nenhum estímulo, ela não é autoprojetada, ela não parte do eu, ela surge naturalmente dentro do estado meditativo, sendo que esse estado meditativo é esse estado de silêncio mental. Não é um estado que é produzido pelo pensamento, você não pode se preparar para ele, você pode simplesmente eliminar tudo aquilo que impede esse estado, né, que transcende o tempo, transcende o espaço, em que nada é desperdiçado, né? O desperdício é uma coisa muito ruim em todos os sentidos, né? No sentido físico, mas no sentido psicológico também. Quando você desperdiça energia buscando coisas fora de si, né? Buscando poder, dinheiro, etc., você está desperdiçando a sua energia.
Então, quando você fica tranquilo com o que você tem, na sua condição, nada lhe falta, você está inteiro, aí é possível você agregar toda a sua energia e ir além, né? E aí, então, segundo Krishnamurti, você pode começar a tocar aquilo que é sagrado, aquilo que é transcendente. Nós vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos para continuar essa conversa sobre o sagrado e sobre a possibilidade de tocá-lo. Fiquem conosco. Hoje nós estamos conversando sobre o sagrado. Eu já ouvi pessoas dizerem que não gostam do Krishnamurti porque ele é contra as religiões. Na verdade, ele não é contra nada, mas ele resgata a religiosidade. E é interessante, eu estava vendo uma citação aqui que eu vou ler agora. Há uns 10, 11 anos atrás, eu escrevi um pequeno livrinho chamado Autoconhecimento, que ele procura dar uma introdução nesses temas que o Krishnamurti levanta para a gente, né? E logo na abertura do livro, eu falei de uma forma um tanto quanto ousada, eu falei assim, que o autoconhecimento é a religião do terceiro milênio. Uma religião sem fiéis, sem igrejas, sem gurus, sem padres, sem exploração de dinheiro, né? É uma religião sem forma, né? Na época eu achei até muito ousado, mas eu estava olhando esse texto aqui, olha só que interessante. A revolução religiosa é o começo de uma nova religião, a qual não pode ser organizada institucionalmente, né? Não pode ter um clero ou um presidente e propriedades. A religião a que me refiro é o sentimento do sagrado, que não é sentimentalismo. É uma coisa que vem mediante árduo trabalho, penetrando todas as ilusões. Olha que coisa fantástica. Nosso pensamento, ele está sempre criando ilusões. Ele está sempre projetando desejos, projetando atingimentos, projetando medos, coisas que ele quer evitar. Ele está sempre tecendo a teia dele, né? E quando, mediante árduo trabalho de observação de si mesmo, de observação de cada energia que aparece no seu mundo subjetivo, seja ela mental ou emocional, né? E você vai percebendo cada uma das ilusões, vai penetrando, e com isso elas vão se dissipando, né? Esse sentimento de sagrado surge, né? Na medida em que você vai penetrando todas as ilusões, ou seja, desfazendo esse mundo de certezas que o pensamento cria. O pensamento cria toda uma estrutura de apego, de continuidade no tempo, né? É o mundo particular de cada um, né? É a família, é o trabalho, é o dinheiro, é as posses. E sem isso a gente fica perdido, né? Pois o sagrado é sem isso. Ou seja, quando você... É como você está de cara para a morte, né? Nós estamos aí num tempo de Covid, a gente nunca sabe quando que a gente vai estar fora da brincadeira aqui, né, Edu? Então, se você está de frente para a morte, você não vai levar nada. Nada. De tudo que você está apegado, você não vai levar nada. Então, se você puder ter essa atitude de ver o transitório como transitório, tudo aquilo que a gente vê como a nossa vida, na verdade, são coisas transitórias, passageiras, né? E vendo o transitório como transitório, se desprendendo, a gente abre espaço para o sagrado vir a nós.
Porque o grande erro do nosso pensamento, ele quer perenizar o transitório, ele quer eternizar. Quem de nós não quer viver 1000 anos? Né? A gente quer virar múmia. Todo mundo, ninguém quer a morte. Né? E é o fato mais óbvio de todos é que nós estamos aqui de passagem. Né? Então, assim, o pensamento ele quer perenizar o que é transitório. E, ao perceber essa ilusão, você fura ela, e aí você passa a ver o transitório como transitório, aí o valor dele já é relativo, já não é o suprassumo, a coisa mais importante, nem é algo que se deva apegar, porque é transitório. Né? Enfim, esse resgate da religiosidade, o resgate do sagrado que está fora desse emaranhado do tempo, que é o passado e o futuro, né, que o pensamento inventa, né, isso aí é uma coisa revolucionária. Isso é a religiosidade pura, que vai permitindo a pessoa sendo transformada, não é nem ela que se transforma. A cada ilusão que ela quebra, a transformação vem sozinha. Né? E aí a vida passa a ter um significado totalmente diferente. É uma vida de um aprender sem fim, um aprender que não é conceitual, que não é verbal, mas é de atitude, né? De se reinventar, de sempre fazer diferente, mas não um diferente só para ser diferente, um diferente que quebra os padrões aos quais nós estávamos presos e apegados. Fala você, Edu. O Krishnamurti ele dá uma nova visão sobre o que é ser religioso. Geralmente, nós concebemos que ser religioso é estar vinculado a alguma religião, obedecer os preceitos daquela religião, os preceitos morais daquela religião, e os rituais, as missas, os serviços, etc. Né? E Krishnamurti coloca a religiosidade num outro patamar, né? Que está acima de rituais, de crenças e de qualquer vinculação a grupos. Né? Então, ele diz que a religiosidade é fundamental, mas não o apego ou o vínculo a entidades religiosas. Então, uma pessoa que tem essa vida religiosa é uma pessoa que, de certa maneira, já se aproximou desse estado, desse sagrado, né, que todos nós buscamos. Né? Então, uma pessoa profundamente religiosa é uma pessoa que consegue se recolher, se conectar e tocar esses estados mais elevados de consciência, percebendo a sua pequenez, percebendo que esse eu é uma ilusão, e o que importa realmente é viver com intensidade, com presença, aquilo que a vida nos traz a cada instante. Né? Então, o Krishnamurti fala que quando você consegue, de alguma maneira, tocar esse sagrado, logo em seguida você volta para a vida cotidiana. Mas a vida não é mais a mesma. Você traz com você uma seriedade, como ele diz, que muda completamente a maneira como você se relaciona com as pessoas, com os animais, com a natureza, a sua conduta e o seu comportamento também são alterados. Ou seja, você já passa a se relacionar com o mundo à sua volta, não só com o intelecto, mas principalmente com o coração. Então, essa seriedade interior, né, acaba se manifestando com muito mais intensidade do que numa pessoa que ainda está naquela busca, né, que não conseguiu se encontrar na vida. Então, sim, aí a sua mente, mesmo a mente concreta, ela pode ser iluminada, ela pode ser um instrumento de algo maior. Ou seja, você pode viver uma vida, né, de relacionamento com os filhos, no trabalho, em todos os ambientes em que você se encontra, né, mas tendo como pano de fundo esse silêncio. Você fala, você se relaciona, mas tendo sempre aquela postura de um ser que percebe que tudo isso aí é temporário, é limitado, e você age a partir de uma percepção
de algo transcendente, percebendo que você faz parte dessa unidade maior, que você é uno com todas as coisas. Então, isso muda a nossa ação no mundo de uma forma radical. E isso não é uma coisa forçada, é algo que não pode ser nem pensado, é algo que surge naturalmente, que é função de uma vivência. Essa vivência da unidade, essa vivência do sagrado, aí você se sente livre, né? Aliás, só pode haver felicidade, só pode haver plenitude com liberdade. A liberdade é essencial. A liberdade de alguém que já experimentou esse contato com o divino, com o sagrado, e aí vive solto, vive realmente sem estar preso a qualquer condicionamento, sem estar preso ao passado e sempre aberto com total sensibilidade para aquilo que está acontecendo no momento, sensível às necessidades do mundo à sua volta, das pessoas, né? Buscando realmente ser um instrumento que vai transformar a humanidade. Isso é algo assim, uma beleza, né? Mostra que nós podemos ir além do que nós somos hoje e sermos um instrumento de algo que a gente pode chamar de divino ou de sagrado, mas que é muito além daquilo que nós podemos imaginar ou podemos conceber. Eu vou ler mais um trechinho aqui do nosso amigo Jiddu Krishnamurti, que mostra que nessa dimensão em que o pensamento está quieto, estão todos os tesouros. Aí você vai ver só. Para mim, a palavra sagrado tem extraordinária significação. Mas não quero fazer propaganda dessa palavra. Você precisa percorrer sozinho esse caminho, não verbalmente, mas realmente. Tem de morrer verdadeiramente para tudo o que conhece. Lembranças, tribulações, prazeres. E quando não houver mais ciúme, nem inveja, nem a tortura do desespero, saberá então o que é o amor, e você se encontrará com aquilo que pode ser chamado de sagrado. E esse sagrado se manifesta quando o eu não está, né? Quando aquele eu da personalidade, aquele centro que está sempre querendo continuidade, querendo sempre se auto-perpetuar, querendo satisfazer os seus desejos, esse eu é a fonte do problema. E o Krishnamurti fala o seguinte, que para você encontrar o sagrado, você precisa se perceber como nada. Essa é uma afirmação assim muito forte, né? Porque nós sempre queremos ser alguma coisa, né? Desde criança, nós aprendemos que nós temos que ser, né, pessoas conhecidas, temos que ser pessoas bem-sucedidas, precisamos ser alguma coisa. E quando o Krishnamurti chega, diz que você tem que ser nada, isso é até aterrador, né? Porque na condição de você ser nada, o seu eu desapareceu. E aí o que sobra? Né? Às vezes E a profunda humildade, né? Não conseguem, exatamente. A humildade é aquele sentimento que você não é nada porque aquilo que você achava que era alguma coisa é uma ilusão, é uma construção do pensamento. E aí você percebe que você é o nada, mas você ao mesmo tempo é o todo. Que o nada e o todo são, na realidade, dois aspectos da mesma realidade. Então, isso dá um sentimento de plenitude muito grande, percebendo que, já que você é o nada e o todo, nada pode te faltar. E você pode viver a vida com intensidade, com beleza, sem se preocupar com nada que é exterior. Você se basta. Não no sentido de você ser egoísta, mas no sentido de você estar de bem com a vida sempre, independente de tudo que venha a ocorrer, porque você é nada, mas você também já é a própria divindade. E sendo divino, você é infinito, você está além do espaço, além do tempo. Isso é de uma beleza extraordinária, mas não dá para ser sentida com pensamento. Por mais que eu fale,
por mais que vocês leiam nos livros, é um estado que tem que ser descoberto, tem que ser vivenciado. E essa vivência começa quando você começa a colocar de lado tudo aquilo que impede que você seja você mesmo. Então, a gente vai percebendo a futilidade dessas buscas, a futilidade de você estar sempre querendo chegar a algum lugar, de você querer garantir, né, a sobrevivência do seu eu, enfim, tudo aquilo que está sempre roubando a sua energia. Aí você tem uma hora que você percebe, não, nada disso é importante. O que é fundamental é eu me conectar com o sagrado. E aí você se liberta. E nessa libertação surge algo que é imponderável, que é indescritível e que o intelecto não pode alcançar. Edu, você é um cara que está quase no nível do Krishnamurti, a gente sabe disso, né? Olha, Mas cuidado com o ego. Vamos cair na real aqui. O nosso ego toda hora entra em cena, cara. Por mais que tudo que você falou seja pura verdade, existe um trabalho de momento a momento. Toda vez que esse ego aparece com alguma exigência, com algum incômodo, com algum aborrecimento, com algum eu quero, com algum eu não quero, com algum tensionamento, com algum conflito, né? Cada momento em que ele aparece, ele tem que ser furado. Furado pela percepção da futilidade dessas infinitas exigências do nosso ego. Cada pedrinha no sapato, cada pessoa que nos amola, é uma reação do nosso ego, né? Então, por mais que eu concordo em gênero, número e grau, onde o eu está, o amor não está. Onde o eu está, o sagrado não está. Só que falando por mim, não por você, que é cara iluminado. Para com isso. Falando por mim, eu vivo como se fosse aquele nado golfinho, sabe como é que é? Tchum, 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 tchum. Entro no ego, percebo, opa, sai. Aí depois, quando você vê, você mergulhou de novo, opa, percebe, sai, né? Porque no dia a dia, nos acontecimentos, no desdobramento, para você se posicionar nesse nível elevado que você acabou de falar, isso vem naturalmente através da percepção de todas as idiosincrasias do ego, sentimentalismos, se fazer de vítima, ou se achar injustiçado, ou se achar coitadinho. Tem tantos. A nossa mente tem tantos truques, cara, tantos truques. E a gente tem que ser muito realista, né? Então, é através da percepção dos mecanismos do ego, é aprendendo com o ego, é que nem o Krishnamurti fala. O Krishnamurti fala assim: o eu ou o ego é um livro a ser lido. Ou seja, cada vez que ele aparece, é hora de você olhar aquela página que ele está manifestando, porque ele tem infinitas facetas, né? E à medida que a gente vai penetrando, aí é a purificação que ele falou, né? Porque você vai saindo do jogo do ego e, naturalmente, esse sagrado vem a você aqui, acolá, nas horas menos esperadas, né? Nas horas em que você esquece de tudo e passa a ser nada, igual você falou, né? Nesses momentos que você está totalmente desarmado, desprovido, como você disse, sem buscar nada. Aí, nessa hora de simplicidade, de leveza, você sente aquela energia benéfica, aquela coisa transformadora, aquela coisa que nenhuma palavra consegue descrever, né? É um estado de espírito assim, de amor mesmo, de inteireza, de clareza, intensidade, de vida vibrante, né, Edu? E ele fala uma coisa também que é muito linda, ele diz que só há silêncio, só há
aproximação desse estado do sagrado com a compaixão, né? A compaixão, ela só é possível, né, se você silenciar a mente e deixar que aquele eu desapareça. Então, a compaixão surge naturalmente, né, que é a paixão para com todos os seres, né? É você sentir que a sua energia é a energia da vida, que é a energia que anima também todos os seres, e você está uno com todos os seres. Chegamos ao final do nosso programa. Tema muito interessante, muito desafiante. Esperamos que tenha jogado sementinhas na consciência de vocês para refletirem e descobrirem por si mesmos essa dimensão transformadora que está além de qualquer concepção, de qualquer imaginação, essa dimensão do amor, onde se encontra o sagrado. Até o próximo programa.